Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de histologia e o tema da aula de hoje é sobre tecido epitelial. A denominação de epitélio vem do grego epi, que significa sobre, e télio, que significa papila. Isso refere-se à localização do tecido epitelial que vai ficar em cima, do tecido conjuntivo. Comumente aí em cima dessas estruturas próprias do tecido conjuntivo, que são chamadas de papilas conjuntivas, tá? Que são essas estruturas aqui. Como está mostrando aqui na figura, olha só, essa porção aqui de cima é justamente uma porção aí do tecido epitelial, que vai ficar em cima do tecido conjuntivo, tá? Então vamos lá. O tecido epitelial ele vai ser caracterizado justamente pela forma como as suas células elas são organizadas. São células que são unidas, geralmente justapostas, ou seja, uma do lado da outra, e isso faz com que as células elas tenham, pouca matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? São justamente proteínas, açúcares, líquido, água, que a célula ela secreta e que vai ficar aqui ao redor da célula, tá? Como é uma característica do tecido epitelial ter essa organização, as células serem mais unidas, isso faz com que esse tecido ele possua pouca matriz extracelular. O tecido epitelial ele também vai possuir terminações nervosas e isso vai fazer com que você consiga sentir aí na ponta dos seus dedos a sensação de frio, de calor, perceber o ambiente ao seu redor, tá? Justamente por conta dessas terminações nervosas. Outra característica desse tecido é que ele é avascular, ou seja, não existe vasos sanguíneos no tecido epitelial. E esse tecido ele também possui uma alta capacidade de regeneração. Para vocês terem uma ideia, 80% da poeira da nossa casa vem de células da nossa pele. Então, o tempo todo nós estamos descamando, As nossas células elas vão morrendo e vão sendo automaticamente substituídas por células novas, ou seja, o tecido ele está aí em constante regeneração. Tá? Só quero que vocês se atentem para a forma como o tecido epitelial ele se relaciona com o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo é esse que está logo aqui abaixo e ele é muito importante para dar um suporte, tanto relacionado à nutrição, aqui para o tecido epitelial, tá? Então vamos lá. Separando aí o tecido epitelial do tecido conjuntivo, a gente vai ter a lâmina basal. A lâmina basal ela é uma estrutura que vai delimitar o tecido epitelial do tecido conjuntivo subjacente. Trata-se de uma matriz rica em proteínas e em polissacarídeos, como vocês estão vendo aqui. Dentre as principais proteínas que a gente vai encontrar aqui na lâmina basal estão o colágeno e a laminina, tá? Que são proteínas extremamente importantes que vão estar aí constituindo a lâmina basal. A lâmina basal, ela atua de forma muito imponente, muito importante no transporte de nutrientes e gases e também sinais químicos, tá? Que vêm aqui do tecido conjuntivo. Como eu já falei no slide passado, o tecido epitelial ele é um tecido avascular e as suas células precisam ser nutridas, por nutrientes que vão vir ali do sangue. Como nesse tecido não há irrigação sanguínea, os nutrientes eles são repassados do tecido conjuntivo para o tecido epitelial, certo? Como o tecido conjuntivo ele é bem mais vascularizado, os nutrientes chegam aqui no tecido conjuntivo e através de difusão facilitada, eles conseguem atravessar aqui a lâmina basal e nutrir as células aqui epiteliais que estão acima desse tecido. Então, o tecido epitelial ele vai ser classificado em relação à sua função. Ele é classificado em epitélio de revestimento e em epitélio glandular.
tá? Então, o epitélio de revestimento é todo o tecido epitelial relacionado com o revestimento, né, dos nossos órgãos, enquanto que o epitélio glandular vai estar formando aí as nossas glândulas, como a hipófise, a glândula da tireoide, suprarrenal e por aí vai. Bem, então vamos lá a função de cada um, né? O tecido epitelial de revestimento, como o próprio nome já está dando, ele vai atuar no revestimento e na proteção, né? De danos, agressões físicas, químicas e biológicas que o nosso organismo possa sofrer. Ele vai atuar aí na separação do que está dentro do nosso organismo e do que está fora do nosso organismo, através aí de camadas contínuas de células, tá? Ele vai recobrir a superfície externa do nosso corpo, que é a epiderme da pele. Então, tudo que está abaixo da epiderme está dentro do nosso organismo. Tudo que está, né, depois da epiderme está fora do nosso organismo. Tudo bem assim? Então, ele vai recobrir, vai compor aí 3 sistemas importantíssimos do nosso corpo, que é o trato respiratório, o trato digestório e o urogenital, tá? No trato respiratório e digestório, o tecido epitelial de revestimento, ele vai atuar na absorção no trato respiratório, ele vai atuar na absorção de gases, enquanto que nos tratos digestório e urogenital, ele vai estar atuando aí na absorção de nutrientes e substâncias, principalmente substâncias ali para formar a nossa urina, aqui no caso do urogenital, tá? E ele vai atuar na absorção de nutrientes, né, que vai vir ali da nossa alimentação aqui no trato digestório, certo? Então, ele vai atuar também recobrindo as cavidades corporais, principalmente aqueles órgãos que são tubulares e ocos, tá? Como, por exemplo, os nossos vasos sanguíneos e linfáticos. A nossa bexiga também é um exemplo de órgão oco que é recoberta aí, recebe esse revestimento pelo tecido epitelial, tá? Então, o tecido epitelial de revestimento, que é o que a gente vai falar agora, ele vai ser dividido em 2 formas, tá? Ele vai ser classificado em 2 formas, na verdade. Esse tecido, ele é classificado em relação à morfologia da célula, ou seja, a forma que a célula tem, e ele também vai ser classificado em relação ao número de camadas dessas células, tá? Então, vamos lá, vamos ver qual é o conceito aqui na prática. Bem, nós vamos ter em relação ao número de camadas de células. Percebam que essa primeira linha aqui de figuras está relacionada ao epitélio simples. Simples por quê? Porque ele só vai ter uma única camada de células, tá? Então, quando o epitélio de revestimento, ele apresenta uma única camada de células, ele vai ser chamado de epitélio simples. Quando o epitélio de revestimento apresenta mais camadas de células, esse epitélio é chamado de estratificado. Tudo bem assim? Então, vamos lá. Epitélio simples, uma única camada de células, e todas as células do epitélio simples fazem contato com uma lâmina basal, enquanto que no estratificado é sempre mais de uma camada. Em relação à forma das células, percebam, olha, que nesse primeiro caso aqui, nós vamos ter células que são mais achatadas, tá? Arredondadas e achatadas. São as células escamosas ou pavimentosas. Nesse segundo exemplo, nós vamos ter o epitélio cúbico, que é formado por células que vão ser um pouco mais quadradinhas, parecidas com cubos, tá? Nesse outro exemplo aqui, nós vamos ter células que são alongadas, também são chamadas de células prismáticas ou colunares. E nós vamos ter células também que elas vão, a forma como essas células, né,
estão organizadas, né, a forma dessas células vão dar uma impressão de que o epitélio, mesmo ele sendo simples, tá, ele vai te dar uma falsa impressão de que ele é formado por mais de uma camada de células. A gente vai entender isso melhor nas próximas figuras, tá bom? Então, em relação, tá, à forma das células, o epitélio ele pode ser pavimentoso ou escamoso, epitélio cúbico, epitélio colunar ou prismático, ou epitélio pseudo-estratificado, tá? Que é justamente quando ele dá essa falsa impressão de que aqui eu tenho uma camada, mais de uma camada de célula. Ele é classificado como epitélio pseudo-estratificado, certo? Em relação ao número de camadas de célula, a gente vai ter, quando o epitélio se apresentar apenas com uma única camada, ele é epitélio simples. Quando ele se apresentar com mais de uma camada de células, ele é chamado de estratificado. Bem, o epitélio pseudoestratificado, para a gente entender melhor, ele vai ser formado por células caliciformes, que são células que vão ter assim mais ou menos a forma de uma taça, tá? Então aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra célula. Então percebam que aqui, olha só, essas células, né, são células colunares, mas que em algum momento vai ter uma parte dessas células que são mais largas e outra parte que são mais estreitas. Então, a forma como essas células elas vão estar organizadas vai dar uma falsa impressão de que aqui eu tenho mais de uma camada de célula, tá? Fazendo com que esse epitélio ele seja classificado como pseudo ou falso estratificado. Nós temos outro tipo de epitélio que eu não falei, né, no slide passado, mas que ele entra também nessa classificação. É o chamado epitélio de transição, tá? O epitélio de transição, o que é? É quando a forma dessa célula ela vai mudar de acordo com o relaxamento e a contração do órgão, como por exemplo a bexiga. Então a bexiga, quando ela está relaxada, as células elas tendem a ser células mais elas tendem a ser células mais quadradinhas. À medida em que a bexiga, né, ela vai sendo distendida, essas células elas vão ficando mais arredondadas. Então a gente vai ter aí uma mudança de morfologia na célula, que é algo, né, de transição, por conta aí da condição que o órgão vai estar naquele momento, que pode estar cheio de urina ou pode estar, né, seco, tá? E aí as células elas vão acompanhando essa dinâmica. Geralmente essas células, né, que compõem o epitélio de transição são células que são mais globulares, tá? Mais redondas. Bem, aqui a gente tem exemplos reais de cada um desses epitélios. E aí, por exemplo, os alvéolos pulmonares e os vasos sanguíneos, eles vão ser compostos de epitélio simples, justamente para facilitar a passagem, né, de células sanguíneas e também aqui no caso dos alvéolos pulmonares, facilitar a saída e a entrada de gases, tá? Provindos aí da circulação sanguínea e também da respiração. Outro exemplo aqui, olha, são as células cúbicas presentes nos túbulos renais e também presentes em algumas glândulas. Tanto no estômago como no intestino, a gente vai ter células que são células colunares, tá? Na bexiga e no uréter, como eu já falei, a gente vai ter a presença de epitélio de transição, onde as células, quando o órgão está relaxado, ela vai ter uma morfologia, né, uma forma. Quando o epitélio está contraído, ela já muda de forma, tá? Então, é o epitélio de transição. As células aqui dos brônquios, nós vamos ter também as células da epiderme, certo? Então, essas aqui são exemplos reais de como os epitélios, né, o epitélio de revestimento ele é bem diversificado.
Gente, em relação à classificação do epitélio de revestimento, né, essa é a aula, existe um exercício para que vocês possam responder, que está disponível na plataforma Mesa Mais. Na nossa próxima aula, a gente continua falando sobre as especializações do epitélio de revestimento, certo? E vamos também fazer uma aula específica para falar sobre o tecido epitelial glandular. Respondam o exercício, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Existe um chat que a gente pode estar realizando dentro da plataforma da Isa Mais, para que a gente possa estar tirando dúvidas, tá? No mais, muito obrigada, bons estudos e até a próxima!